Nesse vídeo nós vamos falar do exemplo 1 do capítulo de derivadas do livro Economia Matemática sem Cálculo, Análises Gráficas de Modelos Microeconômicos. É um livro escrito por Fabrício Bueno e disponível no site da Amazon, www.amazon.com.br. Esse exemplo retoma uma função de terceiro grau, que nós já usamos anteriormente, nos exemplos anteriores, referente a um custo de produção, certo? Então nós vamos inserir no GeoGebra, obter a derivada, tá? Que vai ser essa função aqui, que ele vai calcular para a gente, né? Que é o custo marginal médio, certo? Não é o custo marginal propriamente dito, mas é um custo aproximado. Ele tem vantagens que ele é mais rápido de se obter e ainda pode fazer uma análise conjunta com a segunda derivada do custo, certo? Nós vamos ver isso no GeoGebra. E vamos comparar com o custo médio, uma comparação que nós já fizemos anteriormente. Então, eu vou inserir aqui a função de custo. É uma função de terceiro grau, então o gráfico dela, nós vamos ter que mudar a escala aqui para enxergar direitinho. Certo? Olha lá, ela tem esse gráfico, lembrando que a gente só observa o quadrante positivo. Bom, teria também o custo médio, que é igual ao custo, baguncei aqui, peraí, custo médio, que é igual a função de custo, tá, dividido pela quantidade. Lembrando, é uma função que, mais uma vez, nos interessa apenas o quadrante positivo, né? É uma função que ela se aproxima infinitamente da quantidade zero, mas nunca pode ser zero, porque esse denominador aqui não pode ser zero, certo? E cresce infinitamente porque, à medida que você produz, o produto, o custo de produção dos produtos vai aumentando, né? Mas é interessante a gente conhecer aonde que ela vai diminuindo, até que ponto ela diminui, até que ponto ela começa a crescer de forma exorbitante, certo? Então, para isso, a gente até utilizou anteriormente o custo médio, né? Custo marginal, perdão. Como é que a gente calculou no exemplo do capítulo anterior? Tá? A gente pegou o quê? Era o custo, tá, de um produto, tá, menos o custo, tá, de uma quantidade imediatamente inferior. Ou poderia fazer aqui Q mais 1 menos C de Q, né? Certo? E aí geraria uma função, certo? Lembrando, essa função aqui, tá, ela tem que ser calculada, sempre levando em conta dois pontos, no ponto Q e Q menos 1, certo? E então a gente tem uma forma de a gente calcular de forma aproximada, certo? Ponto a ponto, certo? Aproximação de ponto a ponto, usando só um valor de Q, que é através da derivada, tá, da função C, né? Da função de custo, certo? Se a gente fosse escrever aqui, ó, só derivada, ó, derivada de C, certo? Ele ia voltar um Czinho, ó, Czinho com apóstrofo, né? E a mesma função que tem aqui, certo? Para a gente lembrar que isso se trata de uma função marginal, eu vou apagar isso aqui, certo? Então, isso aqui é uma função média marginal, é uma aproximação. Então, se a gente der um zoom lá, ó, essa função de custo marginal, ela é uma parábola. Se ela é uma parábola, vou com concavidade para cima, quer dizer que ela tem um custo mínimo. Se tem um custo mínimo, certo? Um ponto mínimo é o custo mínimo que a gente quer, que é o custo marginal mínimo que interessa para a gente. Tá? Por que esse custo é tão importante para a gente? Certo? Pelo seguinte, nós já vimos anteriormente que o custo médio ele vai decrescendo, porque o custo marginal, no início ele vai diminuindo. O que é custo marginal? Suponha eu produzo 10 produtos. O custo de produzir o 11º, certo? É o custo marginal, tá, daquele 11º produto, certo? Então, olha lá, o custo marginal ele vai diminuindo por razões que a gente até citou anteriormente, até chegar num ponto mínimo, isso é o menor custo marginal que você vai ter em linha de produção, dada a sua curva, né? A partir disso, o custo marginal vai aumentando, certo? Enquanto ele está diminuindo, ele está puxando o custo médio para baixo, ó. Ele está puxando o custo médio para baixo. Na hora que ele chegou no ponto mínimo, o custo médio para de diminuir? Não, ele continua diminuindo, só que de forma menos íngreme, né? Cada vez menos íngreme, certo? Quando ele se aproxima do ponto mínimo, já vai ficando menos íngreme essa diminuição do custo médio, certo? E a partir desse ponto, o custo mínimo do custo marginal, o ponto mínimo, né? Ele vai crescendo e, como ele ainda é inferior ao custo médio,
tá? Ele vai diminuindo o custo médio ainda. Só que como a diferença é pequena, vocês podem ver que ele vai diminuindo, vai puxando para baixo com pouca força, digamos assim, né? Até que ele encontra, tá, o custo médio. A gente já viu esse ponto anteriormente, né? É uma intersecção dos dois. No caso aqui, ele pega precisamente no ponto 7,17. Certo? Esse ponto aqui é interessante porque é o ponto de parada nosso. A partir daqui eu tenho que pensar bem se eu vou continuar produzindo. Por quê? O custo marginal se torna maior que o custo médio. Certo? E se ele se torna maior que o custo médio, ele vai puxando o custo médio para cima e talvez eu tenha que parar a produção aí. Certo? É claro, tem que se pensar também na função de lucro, de receita e consequentemente de lucro, certo? Bom, mas nos interessa, a gente já achou anteriormente, de outra forma, esse ponto mínimo aqui, certo? Não adiantaria eu usar a função raiz para fazer o quê? Achar dois pontos em volta do ponto mínimo para depois achar o mínimo, né? Por quê? Olha lá, se eu fizer aqui, ó, raiz da função de custo marginal, ele é indefinido, porque ele não toca o eixo x. Então isso não tem utilidade para a gente. Como é que eu faço para achar esse ponto mínimo aqui? Agora, né? Eu vou usar a segunda derivada da função de custo. Ó, derivada, função de custo, só que a segunda derivada. Ele me gerou, olha lá, opa, aqui, olha lá o símbolo, ó, C com 2 apóstrofos, né? Olha lá, ele me gerou uma reta, tá? Ela é linear, tá vendo? Certo? O que essa reta me diz? Olha só, enquanto ela for negativa, tá? Quer dizer que o custo marginal está diminuindo. Quando ela for positiva, quer dizer que o custo marginal, tá? Ele tá aumentando, certo? E olha só, a partir desse ponto está aumentando. Então, o que significa esse ponto aqui no meio? Ó? Esse ponto aqui no meio, onde ela toca o eixo X, tá? Coincidentemente, nesse exemplo, é o número 4, certinho, né? É onde a função de custo marginal para de decrescer, certo? Mas também não começa a crescer, ela estagnou, ela chegou no ponto mínimo, tá? Então, esse é o ponto mínimo da nossa função de custo marginal. A gente sabe, então, que produzir até aqui é o momento em que, como se diz, eu estou usando os recursos ociosos da minha linha de produção, está diminuindo o custo, certo? Se a gente for estimar aqui, ó, pegar o custo marginal, custo marginal de 4 unidades, ele vai voltar 12 para a gente. Quer dizer o quê? O menor custo marginal que eu vou ter, isso é, o menor custo de produzir uma nova unidade que eu vou ter é de 12 unidades monetárias. A partir disso, esse custo vai aumentando, certo? Até chegar a um ponto de parada. Certo? Então é muito interessante conhecer esse ponto, porque a gente sabe até aqui a gente está com recursos de produção, como se diz, ocioso, e eu consigo aumentar a produção sem aumentar muito o custo, talvez aumentando só o insumo. A partir desse ponto eu já atingi um limite, né, de ociosidade. Às vezes a partir daqui está em pleno emprego os recursos da minha linha de produção, e eu começo a ter que fazer realmente investimentos maiores para ter um próximo produto. Isso é, o custo marginal vai crescendo, até que ele se torna maior custo médio, que não compensa mais, do ponto de vista de custo, eu continuar produzindo, certo? Do ponto de vista de custo. Aí eu teria que verificar, repito, a função de receita e a função de lucro. Então essa é uma aplicação de derivada para análises de custo.